Olá pessoal, nesse vídeo tutorial eu vou apresentar para vocês alguns dos principais widgets disponíveis no sistema para que cada usuário possa colocar e montar o seu dashboard de acordo com as suas preferências. Isso facilita em muito o seu dia a dia, principalmente para aquelas operações, algumas consultas que você precisa fazer com frequência. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, por padrão, o meu dashboard não possui nenhum widget. O primeiro que eu vou comentar, na verdade, os três primeiros são relacionados sempre ao próprio usuário. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em meus dados, página inicial. Quais são os três primeiros que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o de novos cadastros, que o que esse widget faz? Ele me permite acessar algumas funções rápidas do sistema, por exemplo, para cadastrar um novo cliente, para cadastrar um novo orçamento, sem que eu precise navegar até essa seção do sistema. Um outro widget que é bem interessante é o de telefones favoritos, que eu vou colocar aqui na coluna 2. O que esse widget me mostra? Nós temos uma agenda de telefones própria no sistema. Essa agenda é comum para todos os usuários. Então, uma vez que um telefone é marcado como favorito, ele vai aparecer no widget de todos os usuários. Isso não é customizado por usuário, mas sim pelo sistema. E um outro que aí nessa situação é pelo próprio usuário é o de tarefas diárias, onde eu posso cadastrar itens, operações, tarefas que eu preciso fazer para que eu não esqueça de fazê-las. Então também é um item bem interessante. Então eu vou salvar, eu vou recarregar a minha página através da tecla F5 do meu teclado e aqui já estão os três widgets que eu vou abordar agora. O de novos cadastros, por exemplo, se eu preciso cadastrar um novo cliente, ao invés de eu vir aqui, clientes, novo cliente, nessa situação eu posso cadastrar ele direto por aqui. Então eu vou colocar aqui como João da Silva Santos. Posso colocar o e-mail, fazer o cadastro normalmente. Se precisar, faço com ele já a resposta da anamnese. E depois eu salvo. Pronto, esse cliente já está salvo. Quando eu pesquisar por ele, ele vai aparecer aqui. Da mesma forma, se eu precisar cadastrar um novo orçamento, eu vou colocar que é esse mesmo cliente, porque eu poderia ter cadastrado ele direto por aqui, ó, novo cliente, mas como a gente cadastrou por lá, faltou o dentista, eu vou cadastrar esse novo orçamento. Então, por aqui, ó, eu também consigo fazer todo o meu gerenciamento desse novo orçamento que foi gerado, sem ser tendo que acessar o menu de orçamentos. Tá? Então, com isso aqui, o meu orçamento também foi gerado. Quando eu vir aqui em orçamentos e pesquisar, ele vai aparecer aqui o código 10.042. Ok? Então, esse daqui é o meu novo orçamento que foi gerado. E ele possui umas outras. Eu posso cadastrar um fornecedor, um pagamento e uma notificação. O que é uma notificação? Por exemplo, um cliente já existente, eu preciso notificá-lo. Ó, eu depositei o seu cheque e esse cheque voltou. Para evitar de eu lembrar, só que a próxima consulta desse cliente é daqui a 2 semanas. Então, o que eu faço? Para esse cliente, eu vou falar que o cheque dele voltou. Uma vez que eu cadastrei essa notificação, quando eu for na agenda de atendimento ou em qualquer outra parte que eu pesquisar por esse cliente, assim que eu for cadastrar a consulta, ele me mostra, ó, cliente possui notificações pendentes, não esqueça de avisá-lo. Então ele tem aqui, ó, notificação pendente. Se eu estou com esse cliente no telefone, ao telefone eu já falo para ele, ó, o seu cheque de número 1, 2, 3, ele foi devolvido. Ah, não, tudo bem, ele fala que vai pagar,
e aí com isso você evita de avisar o seu cliente sobre esse seu problema. Uma vez que ele foi notificado, você marca que ele já foi notificado, e essa notificação ela é encerrada e vai aparecer no histórico do cliente quando que essa notificação foi realizada. Tá ok? Então, ó, telefones favoritos são referentes a essa parte do sistema, onde eu posso pesquisar pela agenda de atendimento. Eu vou cadastrar um novo contato. Vou cadastrar Maria da Graça. Vou falar que ela é favorita, sim. E vou colocar o telefone da casa dela. Tá, então, quando eu pesquisar pela Maria, ela aparece com uma estrela amarela indicando que ela é favorita, e automaticamente, quando eu atualizar, ela aparece aqui. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, um outro. Vamos colocar aqui um novo contato como Disque Água, do João. Tá, então aqui no D aparece o Disque Água e automaticamente ele vai me aparecer aqui. Então eu também tenho esse WideGet de telefones favoritos. E por fim, desses WideGets iniciais, o de tarefas diárias, o que ele me permite fazer? Para que eu evite de realizar alguma coisa, eu cadastro uma tarefa e eu consigo definir prioridades. Por exemplo, ligar para o protético. Ligar para o protético e confirmar a entrega do serviço para o dia 26. Isso é crítico, porque eu não posso esquecer, eu estou com uma consulta vinculada nisso. Então, quando eu salvar, o que acontece? Ele está aqui, está como crítico. Eu não vou esquecer de fazer isso. Tá? Quando eu coloco o mouse sobre o ícone, sobre a bolinha de criticidade, ele me mostra a descrição. Ligar para o protético e confirmar a entrega do serviço para o dia 26. Se eu quiser cancelar essa tarefa, eu posso cancelar. Por exemplo, esse buscar encomenda no correio, eu vou cancelar. Ela é encerrada. E uma vez que eu já fiz isso, já liguei para o protético, eu marco ela como realizada. Então, com isso, eu já fiz essa tarefa. Então, esses 3 WideGets, eles são úteis para o próprio usuário. Agora eu vou mostrar alguns outros que são úteis para a clínica, para o consultório de uma forma geral. Eu vou remover então esses 3 WideGets, vou devolver eles aqui para a minha galeria. Vamos ver se eles saíram. E agora eu vou adicionar os novos. Então eu vou adicionar o WideGet de clientes aniversariantes, ou seja, ele me mostra se para o dia de hoje existe algum cliente que está sendo que faz aniversário para eu ligar ou eu mandar um e-mail parabenizando. O contrato de vendas, ou seja, os contratos de manutenções sem consultas agendadas dentro do próprio mês. Ele é útil porque evita de cobranças se acumularem, de eu esquecer de marcar uma consulta para um cliente que possui um contrato de manutenção. Então, com isso, as cobranças não se acumulam e eu consigo cobrar esse cliente todos os meses. O materiais em alerta, ele é útil porque ele me mostra todos os itens do meu estoque que estão abaixo de um limite que eu estabeleci. Com isso, eu consigo me programar a compra desse material para que evite de ele se encerrar no meu estoque. Como eu que defino o mínimo e o máximo de compra e em qual situação ele vai me alertar, esses itens serão exibidos nesse WideGet. Um outro que é interessante é ordens de serviço. O que esse WideGet faz? Todas as ordens de serviço, todos os serviços que eu tenho sendo executados fora do consultório, eu crio uma ordem de serviço. Essa ordem de serviços, todas as que estiverem abertas, são exibidas nesse WideGet. Inclusive, eu consigo visualizar cada uma delas, quais serviços estão sendo realizados em cada uma delas. E por fim,
pagamentos e recebimentos programados para o dia de hoje. Com isso, eu consigo tanto me programar a parte financeira, tanto para pagamento, todos os boletos, os pagamentos programados por hoje, débito em conta, a forma de pagamento efetivamente não influencia. Ele vai me mostrar todos os pagamentos que eu tenho programados com data de vencimento para hoje. E da mesma forma o recebimento, todos os recebimentos que eu tenho programado. Existem alguns outros que eles são mais resumidos, por exemplo, como fluxo de caixa mensal e fluxo de caixa resumido. Esses itens exibem gráficos sobre a minha situação mensal do meu fluxo de caixa, do meu faturamento, de tudo aquilo que está saindo e está entrando no consultório. Eu vou salvar aqui e a gente vai conseguir visualizar o meu dashboard agora, a partir depois que eu recarregar a minha página. Ele vai carregar cada um dos widgets e eu consigo visualizar tudo aquilo que está sendo uma situação. Consigo visualizar todos esses itens de uma forma geral. Então, por exemplo, na parte de ordem de serviços, eu tenho uma que está em aberto. A previsão de retorno é do dia 15 do 4. Hoje é dia 21 do 4, ou seja, essa ordem de serviço ela já está atrasada. Aqui eu consigo visualizar os itens que fazem parte dessa ordem de serviço, ou seja, eu consigo ligar para o meu fornecedor e cobrá-lo referente a essa ordem de serviço. O meu widget de materiais em alerta, o que ele está me mostrando aqui? Todos aqueles itens que estão abaixo do meu limite estabelecido. Então, na verdade, quando eu cadastrei esses materiais, eu coloquei os limites e por isso eles estão aparecendo aqui. Da mesma forma, eu não tenho nenhum pagamento e nenhum recebimento agendado para hoje. Eu vou pegar uma conta a receber e vou mudar o vencimento para que a gente possa visualizá-lo lá. Então, eu vou colocar o vencimento como sendo dia 21 do 4 e automaticamente ele vai aparecer aqui no nosso widget. Então, eu consigo saber que hoje o Luiz César ele tem uma fatura vencendo de R$90. Eu posso cobrar, conferir se ele pagou, se ele fez o depósito. Isso sem precisar ir até contas a receber e fazer a pesquisa. Se eu quiser visualizar essa cobrança, basta eu clicar aqui e ele me abre a cobrança para visualização. Se eu precisar editar, realmente eu já confirmei que ele foi pago, eu posso vir aqui, edito. Então, eu estou com a minha cobrança em modo de edição e eu vou falar, ó, ele já baixou esse pagamento, ele pagou hoje, está pago. Então, vamos baixar esse pagamento. Tá? Então, esse está pago e agora ela já foi liquidada. Eu consigo saber, inclusive, a situação dessas cobranças. Tá? Da mesma forma, o funcionamento é exatamente o mesmo para pagamentos que a gente possui para o mesmo dia. E, por fim, os dois widgets que exibem gráficos, eles me mostram uma situação baseada nesse caso aqui, esse primeiro, que é o fluxo de caixa mensal, ele me mostra uma projeção por dias, quanto que eu tive de faturamento e entrada em cada dia. Então, eu tive quanto que eu tive de entrada e quanto que eu tive de saída. Então, eu consigo visualizar graficamente como que esses dados estão sendo gerados. E nesse aqui, que é o resumido, ele só me mostra quanto que entrou e quanto que saiu. Então, assim, nós temos no sistema mais de 12 widgets a serem utilizados. A página inicial é customizada por usuário, ou seja, cada usuário do sistema coloca quais widgets ele preferir, baseado até nas suas tarefas. Se é, por exemplo, a pessoa que liga para parabenizar os pacientes por seus aniversários, então ele pode ter essa, outra pessoa que não faz essa tarefa não precisaria ter esse widget, porque também da mesma forma, esse widget também é útil, porque uma vez que eu faço esse contato, eu indico qual foi o nível de satisfação do cliente, como que foi realizado e se o cliente gostou, para ficar registrado no relacionamento com o cliente. Com isso, eu também consigo visualizar que esse cliente já foi notificado, porque se eu também tiver duas pessoas que fazem a mesma tarefa, uma
esse cliente não vai ser notificado duas vezes. Uma vez que ele já foi notificado por uma, a próxima pessoa não precisa fazer. Então é isso, esses são os wide-gets disponíveis no nosso sistema.